Eu sou a professora Ana Tafni e sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E os objetivos da nossa aula de hoje são preparar os alunos para a resolução da aula 4 do 8º ano, bloco 1, e aula 5, 9º ano, do bloco 2, do projeto Avalia. Entender a habilidade de interpretar texto com auxílio de material gráfico, resolver questões em conjunto e propor questões como desafio para fixar o conhecimento. Vamos lá? Primeiro, nós vamos entender a habilidade. A habilidade de hoje trata-se de interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. E o que seria isso? Primeiro, a gente precisa entender que os textos podem ter duas perspectivas, duas abordagens, que é, primeiro, ele pode apresentar uma linguagem verbal, que é expressa por meio de palavras escritas ou faladas, ou o meu texto, ele pode apresentar somente linguagem não verbal, que são aqueles textos que utilizam signos visuais, gestos, placas, ilustrações e etc. Então, fiquem atentos que um texto, ele pode ser apresentado com uma linguagem verbal, que só utiliza escrita, palavra escrita ou falada, ou um texto ele pode se apresentar com uma linguagem não verbal, que significa que ali vai ter somente ilustrações, gestos, placas, dentre outros. No entanto, existem textos que eles utilizam as duas linguagens, verbal e não verbal. São chamados de textos com linguagem mista, ok? Ou linguagem híbrida. Esses textos, eles agregam as duas modalidades. Por exemplo, no caso da tirinha, das charges, dos cartoons, ok? Eles trazem tanto a linguagem escrita quanto a linguagem não escrita, a linguagem não verbal, através de ilustrações, ok? Isso significa que esse texto de linguagem mista é justamente o que nós vamos trabalhar hoje na nossa aula, que é interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. Isso significa que textos com auxílio de material gráfico são textos que utilizam a linguagem mista, tanto a escrita quanto a não verbal, ok? Vamos lá. Eu trouxe aqui alguns textos para vocês perceberem os textos de linguagem não verbal e de linguagem verbal e de linguagem mista. O primeiro texto. Professora, mas isso é um quadro. Gente, essa imagem, essa pintura é um texto. Lembrando que texto é toda comunicação da linguagem que consegue passar uma mensagem. Aqui é uma comunicação da linguagem, é uma comunicação artística, tá? Que passa uma mensagem de uma mulher que está com um semblante reflexivo, né? No meu ponto de vista, ok? Um sorriso tímido. Então, esse é um exemplo claro de linguagem não verbal. Por quê? Porque nesse texto, nessa imagem, nessa pintura, não tem nada escrito, ok? Não tem nenhuma palavra. Então, a gente tem aqui o primeiro exemplo de linguagem não verbal. Vamos para o texto 2. Mona Lisa, Senhora Lisa, também conhecida como a Gioconda, em italiano, La Gioconda, a sorridente, em francês, La Joconde. Ou ainda Mona Lisa, del Giocondo, Senhora Lisa, esposa de Giocondo. É a mais notável e conhecida obra de Leonardo da Vinci, um dos mais eminentes homens do Renascimento italiano. Vejam aqui que a gente tem um texto de linguagem verbal. O texto 1 trata-se da pintura da Mona Lisa e o texto 2 da explicação da pintura. Então, nós temos claramente aqui dois textos.
um com linguagem não verbal e o outro com linguagem verbal, ok? Deu para entender a diferença? Agora, nós vamos ver o terceiro texto, que é um exemplo de linguagem mista. Temos aqui, ó, pedi para cortar só 2 dedinhos, hashtag chateada. Nós temos a imagem da Mona Lisa, tá? Com uma expressão mais chateada, hashtag chateada, porque o que é que acontece? Aí é um meme, e o que é que acontece quando você vai no salão de beleza? As meninas ou os meninos que têm cabelo grande vão entender. Que você pede para cortar um pouquinho e o cabeleireiro corta muito. Então, você sempre sai chateado do salão, ok? Aqui nós temos um meme, pedi para cortar só 2 dedinhos. O cara cortou o cabelo dela todinho, ok? Esse texto aqui traz a imagem da Mona Lisa, mas traz também elementos da linguagem verbal, que são as frases aí e a hashtag, ok? São elementos da linguagem verbal, certo? Então, a gente teria aqui um texto de linguagem mista. Um quarto texto para a gente exemplificar bem o que a gente está estudando. Sorrindo com a Mona Lisa, exposição de cartoons em homenagem a Gioconda, realizada ao mesmo tempo em Arezzo, Itália e São Paulo, no Shopping São Paulo Market, Brasil, de 13 de setembro a 1º de outubro de 2016. Local Atrium, gratuito. Então, aqui a gente tem um anúncio, tá? Um cartaz que traz um anúncio de uma exposição, ok? Então, nós temos aqui também um texto de linguagem mista. Ele traz a Mona Lisa novamente, mas com elementos da linguagem escrita. Então, vimos anteriormente que a pintura da Mona Lisa seria somente linguagem não verbal. A explicação sobre a pintura seria somente linguagem verbal. E aqui um meme, um cartaz, um anúncio misturando as duas linguagens, tá? Por isso que o nome é linguagem mista. Para finalizar aqui a parte da explanação, nós trouxemos aqui uma charge que bem atual, que traz uma mulher e o vírus, e ela diz, vai de retro, esse corpo não te pertence, tá? Aqui a gente tem um texto de linguagem mista, certo? E as perguntas que eu trago para vocês são, quais os registros de linguagem verbal há no texto? Vamos prestar bastante atenção, quais são os registros de linguagem verbal que há nesse texto? Primeiro, nós temos a fala da mulher, ok? Aí no balão de fala. Vá de retro, esse corpo não te pertence. A fala da mulher seria o primeiro registro de linguagem verbal, de linguagem aí escrita, ok? E segundo, nós teríamos o rótulo do borrifador, álcool gel, ok? Seriam os 2 elementos de linguagem verbal que nós teríamos nesse texto. E a segunda pergunta que eu trago para vocês quais os elementos gráficos que há no texto? Vamos lá observar os elementos gráficos. Nós temos a presença da mulher segurando uma vassoura e um borrifador. E temos também o vírus, ok? Aí segurando 2 malas. Então, eu trago para vocês algumas questões de interpretação desse material, desse texto com auxílio de material gráfico. Qual é a informação que esse texto traz? Pensem aí, respondam aí, em casa ou na escola, onde vocês estão assistindo. Qual é a informação que o texto traz? Qual é a expressão do vírus? Por que o vírus está com malas na mão? Por que ele está segurando mala?
O que a mulher está sentindo ao borrifar álcool no vírus? Todas essas perguntas que eu acabei de fazer para vocês são de interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, tá? Então, a partir de agora, nós vamos ver itens que tratam justamente dessa interpretação. Interpretação de texto com material diverso, gráfico diverso, e interpretação de texto com linguagem não verbal ou linguagem mista. Primeira questão que nós temos. Aqui nós temos um texto que diz código florestal e uma árvore cortada. E o seguinte questionamento. Esse texto aborda a importância da madeira para o artesanato, a utilidade dos códigos de emergência, o acúmulo de lixo nas ruas da cidade ou aborda o problema do desmatamento? Vejam aí que nós temos o primeiro elemento verbal, que traz código florestal, que é o que regulamenta, ok? É o que regulamenta as ações de desmatamento, as ações de exploração das florestas. E nós temos também o elemento não verbal, que é uma árvore cortada. Então, vamos lá. A alternativa A fala sobre madeira para o artesanato. No texto, não traz de forma alguma algum elemento, alguma indicação sobre o uso dessa madeira cortada. Para que foi cortada? Então, a letra A ela não tem nenhuma ligação com o texto que a gente está vendo. A letra B traz códigos de emergência. A gente sabe que o Código Florestal é um código que regulamenta a exploração da madeira e não um código de emergência, tá? Seria um manual de conduta da exploração das riquezas florestais. A terceira, o acúmulo de lixo nas ruas. Primeiro, que os dois elementos que o texto nos mostra, tanto o elemento verbal quanto o elemento não verbal, não aponta que o texto trata-se de algo da cidade, mas algo que vem lá da floresta, lá da parte, né, ambiental e não da cidade. Então, a letra C não poderia também ser a nossa resposta. E a letra D trata justamente do desmatamento, tá? Que é o que mostra no nosso elemento não verbal, claramente, e mais o elemento verbal, que seria o Código Florestal, que é o que regulamenta o desmatamento. Então, nós temos a letra D como resposta, ok? Então, nós temos mais aqui um texto, ok? É uma tirinha francesa, que diz, chega de trabalho por hoje, vou para casa relaxar. Atenção aos elementos que o texto nos traz. No primeiro quadrinho, nós temos um homem concentrado, trabalhando, aí compenetrado, com bastante atenção, ok? No segundo quadrinho, nós temos um homem já relaxado, né? Cansado e querendo ir para casa relaxar. Já o terceiro quadrinho nos aponta que o homem foi para casa. É tanto que muda aí as cores, muda o ambiente, muda a roupa. Mas qual a crítica que essa tirinha nos traz? Que o homem, ao chegar em casa, ele faz a mesma coisa que ele faz no trabalho, tá? Então, percebam que o que ele julga descansar, o que ele julga lazer, é a mesma ferramenta que ele utiliza no trabalho. Então, essa seria a crítica que esse texto, com auxílio de material gráfico, nos traz. E nós temos aí a questão.
No terceiro quadrinho, a expressão do homem é de... Atenção! Olhe as expressões, a expressão do homem no primeiro e no terceiro quadrinho. Igual. Igual. O que muda é o ambiente onde ele está. Então, nós temos as alternativas. O homem parece estar aborrecido? Não. O homem parece estar cansado? Se a pergunta fosse relacionada ao segundo quadrinho, ele estaria cansado. Mas é ao terceiro quadrinho. E isso é importante que vocês prestem bastante atenção quando for responder esse tipo de questão. Qual o quadrinho que está sendo relacionado à pergunta? Concentração? Sim, gente, ele está da mesma forma que ele estaria concentrado lá no trabalho, ele está em casa. A postura curvada, quase deitando em cima do computador, isso significa que ele está muito compenetrado, que ele está cheio de atenção. Então, a nossa resposta seria a letra C. E espanto não se encaixaria em nenhuma das expressões aí que a gente tem na tirinha, ok? E o resumo da nossa videoaula de hoje, nós temos: os textos podem ser classificados como textos de linguagem verbal, não verbal ou de linguagem mista. Texto com material gráfico significa que o texto tem uma linguagem mista, que usa a verbal e a não verbal. E por último, é importante estar atento a todas as informações presentes, falas e expressões dos personagens, ilustrações, dentre outras coisas, ok? E, como desafio para vocês, nós trazemos aqui 3 questõezinhas. Aqui nós temos um texto que é de linguagem exclusivamente não verbal, ok? Perguntando qual é a crítica que está sendo feita nesse texto. Nós temos um texto, uma tirinha, que mistura as duas linguagens, ok? Fiquem atentos ao quadrinho, a que se refere à pergunta. E para finalizar, nós temos aqui também um texto que mistura as duas linguagens, ok? Também perguntando a informação que o texto traz, ok? Boa sorte e até a próxima!